quadro político brasileiro se redesenha. De um lado, possível reeleição do atual presidente. De outro, uma direita fragmentada, com novas lideranças em ascensão. Entre os nomes mais mencionados como alternativa de direita está Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, que se apresenta aí como um candidato com perfil fiscalista, pró-mercado e de governo de resultados. Agora, esse cenário ele é reforçado também pela fragilidade da antiga liderança da direita, com condenações judiciais, disputas internas e mudança de contexto. O antigo protagonismo parece ter enfraquecido. Por isso, Tarcísio e outros nomes também surgem como alternativas. Do outro lado, há a expectativa de que o atual presidente Lula tente a reeleição. Ele mesmo já se colocou aí como candidato e afirmou que tudo vai depender da saúde dele. Lula afirmou que se estiver bem como está hoje, de fato vai ser candidato. E essa é a verdade da política. É a verdade de um partido. É a verdade de um partido que pode ser presidente da República daqui a pouco tempo. Obviamente que tem muita coisa para passar embaixo da ponte, muita água. Embaixo da ponte não passa muita coisa, passa água, ou seja, passa muita água embaixo da ponte. Mas nós temos que construir, sabe, o nosso time. E eu tenho dito dentro do PT para alguns companheiros de que para eu ser candidato, eu tenho que ser muito honesto e sincero comigo. Tá? Eu, para ser candidato, a gente já sabe disso, eu preciso estar 100% de saúde. Eu decidi ser candidato para depois acontecer comigo o que aconteceu com o Biden, jamais. Eu irei enganar o partido e irei enganar o povo brasileiro. Mas aí, por outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou bastante durante este ano o governo petista. A gente tem que ver o que o Lula tem para mostrar para o Brasil. A gente está há 40 anos falando de Lula e eles estão governando o Brasil praticamente há 20 anos de forma ininterrupta. Quando o brasileiro se depara com uma crise profunda de segurança pública, a pergunta que tem que ser feita, e eu acho que o brasileiro está fazendo essa pergunta, é: essa turma que governa o Brasil há tanto tempo fez exatamente o quê para a gente virar a mesa? Eles não apresentaram nada nesse tempo todo. Vão apresentar agora? Claro que não. E eles têm uma incapacidade de lidar com esse tema. E de outros temas. Olha a situação fiscal do Brasil. Né? Olha para onde a gente está indo. Olha o potencial que nós temos e os potenciais e as oportunidades que nós estamos perdendo. No terceiro mandato, o governo Lula tem buscado retomar ali políticas de promoção social, como a reestruturação e também a ampliação de programas como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e ainda integram aí essa lista ações e programas como o Auxílio Gás, tem também o benefício de prestação continuada e o Pé de Meia, o programa Pé de Meia, né, que é aquele incentivo financeiro para estudantes do ensino médio na área econômica. Destaca também a reforma tributária, né, que simplifica aí o sistema de impostos sobre o consumo aqui no Brasil e é considerada um marco importante para o ambiente de negócios e também o crescimento econômico, isso aí a longo prazo. Outro ponto foi a isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5 mil. E ainda podemos destacar o lançamento do programa Desenrola Brasil, focado na renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes com descontos e também juros subsidiados. Nós vamos dar a maior isenção a número de brasileiros da história desse país. Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula dando isenção de imposto de renda para 20 milhões de brasileiros. 10 já estão contemplados pela atualização da tabela no imposto de renda. E mais 10, se os digníssimos deputados do PL, do PP, votarem no relatório do deputado Arthur Lira. Porque foi feita a promessa pelo governo anterior de isentar quem ganhava até 5 mil. Só que não foi cumprida. E isso não é crueldade. Isso não é crueldade. Para ganhar voto, prometer o que não vai cumprir, não é crueldade. Agora, tem um presidente que honra a palavra. Esse falou que vai. E mandou o PL para cá, já aprovado em comissão, e agradeço
o presidente Hugo Mota por ter marcado a votação para quarta-feira da semana que vem em plenário. Eu quero ver qual vai ser o comportamento dos deputados que aqui estão indignados. Pois é, por outro lado, em 2025, o governo vivenciou também fortes conflitos com o Congresso Nacional, quando, por exemplo, tentou ali aumentar o imposto sobre as operações financeiras, gerando uma forte resistência dos empresários e também de parlamentares. Esse decreto acabou sendo derrubado. A questão do tarifaço também, imposto por Donald Trump a produtos brasileiros, repercute bastante na economia brasileira. E o que essa medida provisória vai nos permitir? Ela vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, fazendo com que a sua dimensão regulatória, seja o foco da nova versão, e nós possamos reduzir as alíquotas previstas no decreto original, que vai ser reformado conjuntamente. Por isso que eu falei que são dois temas que vão ser tratados juntos, porque por lei eu preciso dessa compensação, eu preciso dessas medidas compensatórias para manter o ritmo de cumprimento das obrigações fiscais do país. A percepção de corrupção voltou a ser uma das principais preocupações do brasileiro, superando inclusive a segurança pública em algumas pesquisas que foram divulgadas. Embora os casos de corrupção sejam frequentemente associados aí aos primeiros mandatos, como o Mensalão e casos investigados pela Lava Jato, que levaram à prisão do presidente na época, o fantasma da corrupção continua a pairar sobre a gestão atual, afetando a aprovação popular. A segurança pública é outra área que recebe avaliações bem negativas por parte da população nessas pesquisas divulgadas, nessas pesquisas de opinião. Polarização política também é outro ponto, O país continua profundamente polarizado, o que gera aí uma rejeição considerável ao governo desde o início do mandato atual e dificulta a união nacional, em torno de pautas importantes. Agora, do lado institucional, o governo também avançou em nomeações para o Supremo Tribunal Federal, o que gerou, portanto, críticas da oposição sobre a proximidade política ali, sobretudo por indicações, como a de um advogado que já defendeu o presidente Lula. Aí, nesse caso, vocês estão vendo na tela esse post do Sóstenes Cavalcante, e ele criticando ali com a indicação de Jorge Messias para o STF. Caso ele seja aprovado pelo Senado, ele tem 45 anos, serão mais de 30 anos de um esquerdista petista julgando e atrasando o Brasil com seus valores de esquerda. Postou em uma rede social, portanto, o deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, cutucando o governo ali, Mas aí o governo também se apresenta com acertos, mas carregando tensões políticas e institucionais que podem pesar aí no eleitorado. Em 2025, o mundo acompanhou um movimento que provocou abalo diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, O governo americano, portanto, impôs ali um aumento de 50% nas tarifas sobre exportações brasileiras, medida que foi chamada por aqui de tarifaço. A reação do governo brasileiro foi de anunciar ali um plano de contingência, defesa de diversificação comercial, uma articulação internacional também, incluindo apoio a um esforço conjunto dos países do BRICS para enfrentar, portanto, essa crise. E, curiosamente, esse episódio parece ter provocado aí uma reviravolta na popularidade do presidente Lula. Segundo uma pesquisa divulgada à época, a aprovação dele subiu para cerca de 49,7%. E a percepção da política externa do governo melhorou, portanto, significativamente. E aí nós separamos aqui uma arte com a aprovação e desaprovação do Lula do início do ano até o mês de novembro. Aí vocês conferem na tela, portanto. A gente pegou esses dados aí, trazendo como que esse gráfico foi sendo trabalhado ali. A gente pegou, na verdade, de outubro de 2023, passando ali por 2024 e chegando até novembro de 2025, quando em novembro ele bateu ali 47%, depois ele chegou, como a gente destacou agora há pouco, aos 49%. Ao mesmo tempo, gente,
seguinte: o tarifaço e também as consequências, né, que aí é o impacto sobre as exportações, inflação, tem aí reajustes de preços, o desemprego e em alguns setores também são usados pela oposição como argumento, né, de desgaste, o que deve se refletir com certeza nessas eleições do ano que vem. A gente vai trazer agora alguns pontos positivos atribuídos ao governo Lula que podem também ter peso aí nessas eleições de 2026. E a gente tem nessa lâmina aí uma pesquisa de opinião, como que estava ali a percepção do governo depois do encontro com Lula, né? Como que ele saiu politicamente desse encontro de Lula com Trump, né? Então a pergunta era: você acha que após esse rápido encontro com Trump, Lula saiu mais forte ou fraco politicamente? Essa pesquisa é a pesquisa Quest, né? E olha lá, 49%, portanto, as pessoas responderam em sua maioria, né, que acreditam que ele saiu forte ali na época, né, que essa pesquisa foi divulgada. 10% nem forte nem fraco e 27% responderam que ele saiu fraco. Não souberam responder ou não quiseram, somam ali 14%. A reconquista de protagonismo internacional e também diplomático com a nova postura do Brasil no cenário global, a diversificação de parceiros comerciais e defesa do protagonismo sobre soberania nacional também são outros pontos. Estímulos a investimentos políticos, de geração de emprego, possibilidade de retomada do crescimento com maior estabilidade inflacionária, políticas sociais e também de bem-estar histórico. Críticas e pontos negativos que são apontados aí pelos adversários e por parte da sociedade. E aí a gente vem trazer essa questão da maior preocupação do Brasil. A gente tem uma lâmina, vamos colocar na tela. Essa pesquisa aí fez essa pergunta, né? Qual é a sua maior preocupação em relação ao Brasil atual? E ali, no momento dessa pesquisa, né, liderou ali o pessoal falando 38% lá em novembro do ano passado, desse ano, né, a gente não chegou em 2026 ainda, 38% violência, depois cai ali para a economia, vem problemas sociais, a questão da corrupção, saúde e educação. E ali os gráficos detalhando, né, desde outubro do ano passado para cá, como que foi seguindo aí a percepção da população em relação a estes assuntos. E aí tem outro ponto também, que é a instabilidade institucional. A gente fala de nomeações controvertidas aí ao STF, como a gente já destacou, críticas também à proximidade política entre o executivo e judiciário, que podem gerar, de certa forma, desconfiança, né, em boa parcela do eleitorado que valoriza aí a questão da independência institucional. Economia sensível também a choques externos, como evidenciado pelo tarifaço, né? O Brasil ele continua exposto aí a decisões externas, a política de comércio internacional e também tensões geopolíticas que podem comprometer o crescimento e também o clima de investimentos. A tradicional liderança da direita nacional vive aí um momento de incerteza, né? Por outro lado, com condenações judiciais, divisões internas e também desgaste político. O ex-protagonismo parece, na verdade, ter enfraquecido, né? E isso deixa espaço para novas lideranças, mas também cria desafios de unidades. E aí, nesse contexto, o nome de Tarcísio de Freitas ganha força. Ele aposta numa retórica de governabilidade, com um discurso de menor intervenção estatal, privatizações, também o estímulo aí ao mercado e foco em resultados. Só que o caminho não é fácil, não. Há resistência interna de grupos que seguem fiéis aí à ala antiga da direita e a capacidade de unificar esses grupos que a gente sabe vai ser determinante. O Brasil vai a 2026 com a economia sobre recuperação, incipiente inflação e juros que podem ajudar a estabilizar o país, se o governo mantiver aí a condução macroeconômica correta, é claro. E as relações exteriores e também a política de diversificação comercial por meio dos BRICS, que a gente já falou aqui, de outras parcerias, podem ser um trunfo ali do governo atual, especialmente se surtirem efeitos positivos para a balança comercial e para a indústria nacional. Já, por outro lado,
A fragmentação da direita pode representar risco à governabilidade futura, mas também a chance de renovação ideológica, né, com propostas aí de liberalismo econômico e também reformas estruturais. Agora, o eleitorado tradicional do PT, especialmente nas regiões mais pobres, bem como aquelas camadas mais vulneráveis, devem continuar sendo decisivos. Mas a classe média urbana, os empresários e também setores que buscam estabilidade e segurança jurídica podem também tender para esse caminho da nova direita. Vou chamar aqui a Luciane Landim para a nossa conversa. Lu, o que mais a gente pode destacar deste pacote de acontecimentos que a gente trouxe aqui, que podem, de certa forma, interferir, esses acontecimentos, né, que podem interferir aí nesse cenário político de 2026, hein? Olha, Síria, são muitos fatores, né? Fatores, inclusive, amplos, mas a gente pode começar com uma análise mais aberta de como deve ser 2026. Não há uma expectativa de ser uma eleição com uma polarização afastada. A gente pode entender que vai ser uma polarização diferente do que foi em 2022, mas essa divisão política muito forte, ela ainda existe no país e ainda existe muito entre os eleitores que se dividem entre esses grupos, né? Mas a gente tem até agora um desenho mais claro de como deve ser no lado da esquerda. O presidente Lula sinaliza que deve sim disputar um quarto mandato, que deve tentar retornar ao Palácio do Planalto, mas ele vai sim enfrentar um nome da direita, como enfrentou em 2022. Mas a gente tem uma diferença, que é esse nome não deve ser Jair Bolsonaro. Há algum tempo, há alguns meses, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda se colocava nessa disputa, se colocava como candidato. Aliados também não retiravam o nome dele nesse cenário, mesmo com Jair Bolsonaro estando inelegível por decisões anteriores do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o cenário que a gente tem agora é Jair Bolsonaro preso, cumprindo uma pena de mais de 27 anos de prisão, uma pena definitiva por tentativa de golpe de Estado. Então agora a gente não tem qualquer possibilidade, na esperança de que aliados de Jair Bolsonaro tinham de conseguir reverter essa inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral, principalmente por conta dessa condenação criminal pelo Supremo Tribunal Federal, essa condenação por tentativa de golpe de Estado. Então, o que a gente vê nesse momento, bastante meses, na verdade, né, antes das eleições, a gente não vê uma união da direita sobre quem vai tentar esses votos de Jair Bolsonaro para tentar concorrer aí com essa possível tentativa de reeleição do presidente Lula. Se o petista confirmar, claro, que vai realmente ser candidato para um novo mandato no Palácio do Planalto. Nós temos esses aliados de Jair Bolsonaro pela direita de forma fragmentada. Alguns nomes que já estão colocados, mas sem uma decisão muito clara, uma incerteza, inclusive, se a chapa vai ter algum sobrenome Bolsonaro ou se vai ser composta por aliados do ex-presidente que tentam aí algum espaço político, que tentam herdar esse capital que Jair Bolsonaro construiu com o eleitorado e com essa polarização que foi muito forte nas eleições de 2022. A gente vê a direita começando 2026, então, dessa forma, com muitos nomes aliados colocados, mas sem, inclusive, uma interlocução aberta desses aliados diretamente com o ex-presidente, que, como a gente falou, cumpre essa pena definitiva por tentativa de golpe de Estado e tem agora um acesso muito mais restrito, como em comparação, por exemplo, a quando ele estava em prisão domiciliar antes de cumprir essa pena definitiva. E Lula entra agora nessa disputa, como tudo indica que vai ser, com a máquina pública na mão, né? Ele ocupa esse cargo, essa função de liderança do Poder Executivo Federal e tem essa máquina pública na mão. O presidente da República, que está ocupando o mandato atual e vai tentar uma reeleição, ele não pode, claro, adotar novos gastos pensando nessa situação eleitoral, pensando em ter um favorecimento frente a essa campanha, mas é fato que quem está no poder tem sim
uma vantagem por estar ali no comando, ocupar esse cargo, estar à frente do orçamento do ano. Então, tudo isso tem sim certa influência. Mas se a gente pode citar uma grande pauta também que vai ser muito explorada pelos dois campos, mas principalmente pela esquerda, é a ampliação da isenção do imposto de renda, né? Quem ganha até R$5.000 vai ficar livre desse imposto. Lembrando que essa foi uma promessa de campanha feita por Lula na eleição de 2022. Foi anunciada aí como uma medida que sairia do papel em 2024 e aprovada pelo Congresso Nacional em 2025 para entrar em vigor já nessa virada de ano. Isso vai ser muito explorado, há sim a expectativa, porque foi a grande promessa de Lula que foi retirada do papel, mas lembrando que também vai ser pauta da oposição, porque foi aprovada de forma unânime. Deputados, senadores da oposição apoiaram essa pauta, então vai ser explorada pelos dois lados nessa polarização que a gente deve ter nesse ano de 2026, mas, claro, vai ser usada como um grande trunfo no discurso da direita se o presidente Lula confirmar realmente que vai entrar nessa nova campanha para tentar esse quarto mandato. Tá certo, Lu. A Lu continua conosco e para nos ajudar a entender melhor todo esse tabuleiro político aí previsto para esse próximo ano, nós convidamos o cientista político Magno Cal. Magno, boa noite para você, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Tempo News. E eu já começo te perguntando como que você avalia a popularidade atual do presidente Lula e se ela, na sua avaliação, é sustentável até ali o período das eleições de 2026, considerando os desafios econômicos e também os desafios externos. Boa noite, Assíria. É sempre um prazer estar aqui falando com você e o pessoal de O Tempo. A popularidade do presidente Lula teve desafios bastante importantes, para dizer o mínimo, até aproximadamente maio, junho desse ano. O governo Lula tinha muitas dificuldades, algumas delas ainda persistem, uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de relacionamento político, duas áreas que Lula, inclusive, trocou seus ministros no início desse ano, mas a popularidade que vinha decaindo acabou por receber uma injeção de ânimo, acabou por voltar a subir depois do episódio das sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicadas ao Brasil, com a participação declarada de Eduardo Bolsonaro. Essa sanção, esse aparecimento de um inimigo externo, de um adversário estrangeiro que estaria atacando o Brasil, como de fato ameaçou atacar com medidas econômicas que prejudicam os produtores brasileiros, acabou por dar ao governo brasileiro um discurso que Lula procurava encontrar, um discurso que caracterizasse esse seu terceiro mandato. E acabou por ser esse discurso da defesa da soberania, da proteção dos brasileiros, da proteção dos empregos gerados pelo setor exportador, que em alguns estados emprega muita gente, e a partir daí Lula parece ter reencontrado um caminho que o leve a uma popularidade um pouco maior, reverte certamente a tendência de queda que a gente via até então e que, ao mesmo tempo, também coloca os seus adversários um tanto na defensiva, porque, não vamos esquecer, Eduardo Bolsonaro não apenas apoiou as sanções à economia brasileira, como se vangloriou por ter sido um artífice na articulação dessas sanções. Então, Lula acabou por se beneficiar de uma falha da oposição, mais até do que de algum feito, de alguma entrega importante de seu mandato. Olá, Magno, boa noite. Um outro fator, a gente falou agora há pouco sobre polarização, fragmentação da direita. Nesse cenário, a direita fragmentada consegue se reorganizar em torno de um nome competitivo ou há risco, por exemplo, de dispersão de votos nesse grupo, com um risco, inclusive, uma possibilidade de fortalecimento do outro lado político nesse cenário das eleições de 2026? Bem, quando há substituição de um grande líder político, se essa transição não for muito bem feita, por exemplo, como Lula fez com Dilma, há sempre a possibilidade de dispersão. Entre Lula e Dilma, conseguiu-se manter
uma base bastante sólida de apoio para essa sucessora de Lula. O PMDB, por exemplo, permaneceu na aliança, fazendo com que a aliança de Dilma fosse até relativamente mais forte do que aquela que tinha elegido Lula 2 vezes anteriormente. Mas essa dispersão não é exatamente um problema só da direita. Nós devemos ver esse fenômeno se repetindo, por exemplo, quando Lula decidir não mais se apresentar como candidato. Ele é muito maior do que o PT, ele reúne forças da esquerda e, uma vez que ele não se apresente mais como candidato, é esperado que outras forças se apresentem. O PSD, por exemplo, se prepara para ocupar um espaço na centro-esquerda pós-Lula. E o que aconteceu com a direita no Brasil replica essa lógica. Uma vez que Jair Bolsonaro não pode se colocar como candidato nas eleições do ano que vem, nós temos grandes possibilidades de uma disputa interna. Há, nesse momento, pelo menos 4 governadores de estado que estão em exercício de seus mandatos, que se colocam como pré-candidatos à presidência e que disputam esse espólio eleitoral de Jair Bolsonaro. Além disso, nós ainda temos uma disputa para quem será o sucessor de Jair Bolsonaro como líder do bolsonarismo. Acho que são 2 discussões diferentes aqui. Quem será o herdeiro do espólio eleitoral de Jair Bolsonaro, ou seja, quem representará esse campo que vai do centro, da centro-direita até a direita? Então pode ser Tarcísio de Freitas, pode ser Romeu Zema, pode ser Ratinho Júnior, pode ser Ronaldo Caiado. E também é uma disputa para quem será o sucessor de Bolsonaro no sentido de liderar formalmente, liderar pelo estilo, liderar ideologicamente o bolsonarismo. E aí é que nós vemos essas discussões entre Michele Bolsonaro, entre Flávio, entre Eduardo, porque ali eles estão disputando uma outra coisa, que é ser porta-voz de Jair Bolsonaro enquanto ele estiver preso, que também é uma posição de muito poder daqui para frente, uma vez que esse campo tenta se reorganizar. Agora, Magno, nós tivemos pesquisas aí que trouxeram possíveis cenários, né, para essas eleições do ano que vem. E o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi colocado ali e foi apresentando ascensão aí no decorrer do ano nessas pesquisas. Na sua avaliação, ele segue sendo o principal nome aí, a principal opção da direita para esse cenário nessas eleições de 2026 como candidato? Sem dúvida, nesse momento, Tarcísio de Freitas é o candidato mais forte que a esquerda poderia apresentar nas eleições do ano que vem, se formos pensar no quadro de momento, no quadro em que Tarcísio é o governador do estado de São Paulo, tem uma ligação com a direita bolsonarista por ter sido ministro de Jair Bolsonaro, e o estado de São Paulo tem muitos eleitores, gera muita exposição na mídia para o seu governador, mas Tarcísio, para um pleito nacional, ainda tem desafios importantes e que nós não podemos confundir essa popularidade imediata de Tarcísio, decorrente de governar um estado muito importante no Brasil, com a viabilidade eleitoral numa eleição nacional. O nome de Tarcísio precisa seguir sendo testado e ele precisa conseguir se consolidar como essa voz da centro-direita até a direita para os eleitores brasileiros. A direita tem levado muito tempo para decidir quem será o seu candidato nas eleições do ano que vem. De novo, estimulando a dispersão de votos, estimulando a apresentação de diversos candidatos que, por mais que mantenham uma boa vizinhança, sabem que estão disputando o mesmo eleitor, enquanto a candidatura de esquerda, de Lula, está em campanha há 3 anos e seguirá fazendo campanha até que a direita, por fim, acabe por escolher um candidato. Nós temos um histórico recente de disputas contra o PT de governadores do Sudeste que não conseguiram vencer o Partido dos Trabalhadores, mesmo que aparecessem com bons resultados nas pesquisas. José Serra tentou, Geraldo Alckmin tentou, Aécio Neves tentou. Acho que a gente precisa ver o amadurecimento do nome de Tarcísio ao longo dos próximos meses. É muito difícil afirmar que ele será o candidato mais competitivo que a direita poderá apresentar no ano que vem. O que nós precisamos ver
é uma consolidação de um único nome para que esse nome seja testado, para que esse nome seja trabalhado em outras regiões do Brasil, onde a taxa de conhecimento, inclusive de Tarcísio, ainda é muito baixa, para que a direita possa ter alguma chance de derrotar o candidato Lula no ano que vem. Nós começamos o ano de 2025 com o governo mal avaliado, com a popularidade de Lula muito baixa e com a direita tendo reais chances de derrotar um presidente no exercício do cargo, algo que é muito difícil, muito raro, apenas Jair Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Mas a gente está terminando o ano com a popularidade de Lula se recuperando, com a popularidade do governo se recuperando, e a direita, com Jair Bolsonaro preso, e ainda incapaz de escolher o nome que a representará nas eleições presidenciais do ano que vem. Magno, agora aproveitando esses outros nomes da direita que se colocam na disputa, como você bem citou, a gente tem, por exemplo, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema. Como que você os avalia nesse contexto? Há uma possibilidade, na sua visão, de que algum outro nome passe por esse favoritismo que Tarcísio de Freitas tem nesse momento, ainda que nos bastidores, ainda que a gente não tenha nenhuma confirmação de que realmente vai ser ele esse candidato consolidado? Como que você avalia esses outros nomes que se colocam nesse momento? Bem, desde a eleição de Jair Bolsonaro para cá, nós temos um voto de direita consolidado no Brasil, como há muito tempo nós não tínhamos. O PT sempre teve um voto cativo, e o antipetismo também conseguia comandar ali um certo percentual de votos. Mas hoje nós temos um eleitorado que se identifica abertamente como eleitorado de direita, que faz movimentações políticas, que seguem notícias, que vão candidatos de direita, como há muito tempo nós não temos. Então, quem quer que seja o candidato herdará quase que automaticamente um grupo de voluntários, de militantes, de eleitores dispostos a se alinhar com sua candidatura, independentemente de qual seja esse nome. Uma vez que a direita escolha o seu candidato, a tendência é que haja uma migração de votos para ele. Por isso que é problemático se houver dispersão, porque esse número de votos, esse grupo de eleitores, escolherá entre muitos candidatos e poderá acabar dando força para que Lula seja reeleito no primeiro turno. Nós temos situações bem diferentes entre Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Acredito que todos eles teriam grandes chances de se eleger para o Senado Federal caso disputassem uma das duas cadeiras pelos seus estados. Nós temos, em 2026, 2 cadeiras no Senado sendo disputadas, e essas cadeiras tendem a ser bastante atraentes para ex-governadores. Há muitos ex-governadores no Senado, e é um mandato de 8 anos, então para um político é um mandato de prestígio e de certa estabilidade. Mas nós temos diferentes situações aí. Ratinho Júnior é um político muito jovem, muito bem avaliado, que já foi reeleito governador do Paraná e que poderia esperar mais alguns ciclos eleitorais para ter a sua chance como candidato presidencial. Então, se ele desse um passo mais atrás, fortalecendo as alianças locais no Paraná, o que é uma grande possibilidade, e se tentasse, por exemplo, o Senado, não me surpreenderia. Já para Ronaldo Caiado, que foi deputado por muitos anos, que já foi senador, imagino que a tentativa de presidência da República seja um pouco mais atraente. Ele, inclusive, já declarou que se o União Brasil não o der legenda, ele poderá buscar essa candidatura por outro partido. Ronaldo Caiado, vale lembrar, foi candidato à presidência da República em 1989. Já Romeu Zema tem um outro desafio. Apesar de também ser jovem, governador reeleito de um estado muito populoso, Zema tem uma outra missão, que é ajudar o seu partido, o Novo, a vencer a cláusula de desempenho nas eleições do ano que vem. E para vencer a cláusula de desempenho, com os votos para deputados federais, é importante que o partido apresente um candidato à presidência. Romeu Zema já falou algumas vezes sobre se doar ao partido, sobre cumprir uma missão partidária. Então também acho que por parte de Zema há um outro jogo sendo jogado, que é um jogo não apenas de se colocar como candidato à presidência, na esperança de herdar esses votos que anteriormente foram de Bolsonaro, mas também de contribuir para que seu partido
consiga vencer a cláusula de desempenho no ano que vem. Agora, Magno, nós temos aí um novo partido político, né? O Missão, que foi oficialmente registrado em novembro deste ano. Eu queria entender como que você acredita que esse novo partido vai se encaixar aí nesse atual contexto de polarização política que a gente vive. É um partido de posicionamento bastante interessante nesse contexto, já que não se alinha automaticamente a Jair Bolsonaro e certamente não se alinha ao núcleo do presidente Lula, porque se coloca ali numa direita não bolsonarista. É um partido que se coloca como um partido ideológico, com ideias muito claras a respeito do que pretende para o Brasil. Tem um histórico de militância já de alguns anos por meio do MBL, o Movimento Brasil Livre, e que parece trazer um pouco para a política nacional um fenômeno recente na política brasileira, que são partidos mais ideológicos, partidos de mais ideias, partidos que apresentam propostas mais do que tentativas de ocupar cargos na gestão pública. Eles já conseguiram eleger alguns candidatos pelo Brasil, ainda são poucos, mas com uma estrutura partidária montada, acredito que as possibilidades de obterem votos irá aumentar em 2026. Ainda é muito cedo para a gente dizer para onde os partidos irão no ano que vem. Ainda mais um partido tão jovem quanto o Missão. Nós temos ainda um processo de definição dos caminhos partidários. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, os partidos do Centrão rompendo com o governo, entregando os seus cargos, numa indicação que podem ir por um caminho independente ou por um caminho mais alinhado com a oposição. Para um partido novo que acabou de ser fundado, esse desafio de projeção é ainda maior, mas sabendo que é um partido que tem uma base mobilizada há algum tempo, que conseguiu o registro recentemente porque consegue mobilizar muitas pessoas, a gente pode esperar que tenha um posicionamento coerente no ano que vem com o que foi a sua história. E com isso, pensarmos que, pelo menos no primeiro turno, não devem caminhar junto com a candidatura bolsonarista, nem com a candidatura petista, se colocando do lado de fora da polarização que dominou a política brasileira nas últimas 2 eleições. Nós temos também o PSDB tentando se recolocar nesse cenário de disputa eleitoral com maior força, né? Inclusive, recentemente, o partido incluiu ali entre os quadros de filiados Ciro Gomes. Como que o senhor avalia essa mudança, essa tentativa de recolocação do partido, essa entrada de Ciro Gomes, a recente nomeação de Aécio Neves como presidente nacional do partido? O senhor vê uma aposta de mudança de discurso? Qual que é a sua avaliação da entrada do PSDB nesse cenário? A história do PSDB é de talvez a oportunidade mais perdida para um partido no Brasil, um partido que, muito jovem, governou o Brasil por 2 mandatos, em 2 vitórias obtidas no primeiro turno por Fernando Henrique Cardoso, ainda as 2 únicas vitórias presidenciais no primeiro turno, desde a redemocratização, foi de um candidato do PSDB, foi de Fernando Henrique Cardoso, que fez entregas importantes, substantivas, durante os seus 2 mandatos, mas que, ao sair do poder no final de 2002, o PSDB definhou principalmente pelos seus próprios erros, pela sua incapacidade de defender o legado de Fernando Henrique Cardoso, de se colocar como um partido que tinha visões para o Brasil e que não era apenas o diferente do PT, que não era apenas um PT melhorado. Então, o eleitor puniu muito duramente o PSDB e, uma vez que apareceu uma alternativa mais confiável para esse eleitor, à direita do PT, esse eleitor embarcou sem nenhuma dúvida, sem olhar para trás. Foi atrás de Jair Bolsonaro e deixou o PSDB à míngua. A partir de agora, cabe ao PSDB tentar reinventar uma forma de fazer política social-democrata brasileira num Brasil altamente polarizado. Diferentemente do Missão, que faz um movimento não bolsonarista e não petista pela direita, o PSDB tenta fazer essa reconstrução pela centro-esquerda. Traz Ciro Gomes, que não é bolsonarista nem petista,
mas ainda me parece muito perdido sobre o que quer ser no futuro. Não é, certamente, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, já que Ciro Gomes passou os últimos 20 anos criticando o governo Fernando Henrique. Então, a gente precisa esperar para ver o que será que esse PSDB novo irá propor, se é que ele irá propor alguma coisa. Agora, Magno, até que ponto essa guerra de narrativas aí em torno do tarifaço, da política externa, da soberania nacional também, pode de fato influenciar o eleitorado, especialmente aqueles mais vulneráveis ou aqueles mais jovens, a sua avaliação, hein? A guerra de narrativas é tão antiga quanto a própria política e ela acompanha as tecnologias à medida que as tecnologias vão se desenvolvendo. Quando se inventou a imprensa, ela se divulgava por panfletos. Quando se inventou o rádio, se era pelo rádio, televisão pela televisão, e agora é pela internet. Não há nada exatamente novo nessa guerra de narrativas. O que é novo é o volume de pessoas participando ativamente dessa guerra de narrativas. Quando eram disputas pelo rádio, os eleitores eram apenas uma forma passiva, apenas replicavam o que ouviam. Agora os eleitores podem participar ativamente pelas redes sociais e isso traz um tanto de insegurança para as forças já estabelecidas na política. Me parece que há campos muito concretados na política brasileira, há campos muito firmes na política brasileira de pessoas que não parecem que irão mudar de ideia. Então, o presidente Lula tem lá 30% dos votos que não irão para os bolsonaristas de qualquer jeito, e os bolsonaristas têm lá 30% dos votos que não irão para o presidente Lula ou para os lulistas de qualquer jeito. Entre esses dois campos, há pessoas que votaram em Lula numa eleição, votaram em Bolsonaro na outra, votaram no nome de centro numa outra, e esses são os eleitores que me parecem estar em disputa. E me parecem que foram esses eleitores que se frustraram com a atuação do bolsonarismo, de Eduardo Bolsonaro, contra a economia brasileira, contra os produtores brasileiros em favor de uma política dos Estados Unidos. Me parece vir daí, desse eleitor que não é exatamente bolsonarista e que não é exatamente petista, essa frustração de o que esse cara está fazendo prejudicando os empregos brasileiros. E me parece que foi exatamente esse eleitor, esse perfil de eleitor, que se decepcionou com a postura de Jair Bolsonaro durante a pandemia e que também anteriormente tinha se decepcionado com o comportamento do PT sobre escândalos de corrupção, a quebra da economia feita pela presidente Dilma. Então, há um campo a ser disputado, há um espaço para a participação política daqueles que não são lulistas e não são bolsonaristas. E me parece que na próxima eleição será ele esse eleitor, será aí que a disputa acontecerá. Não é por acaso que nós vemos Lula tentando se apropriar da abertura de mão, da anistia de pagamento de imposto de renda para aqueles que pagam, que ganham até R$5 mil. É uma pauta popular que atravessa as questões ideológicas de direita e esquerda, tanto que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e era uma antiga pauta de Jair Bolsonaro. Então, acho que nós veremos, por parte do governo, um investimento grande nessas pautas que não são ideológicas, mas que apelam para esse eleitor que não é parte da polarização atual, e por parte da oposição, em primeiro lugar, eles precisam decidir qual é o seu discurso, porque a oposição passou 3 anos falando de anistia e só de anistia. E depois precisam descobrir quem será o seu candidato e pensar numa forma de desconstruir a candidatura e a campanha de Lula, que já está na rua com muitos recursos há quase 3 anos. Tá certo, Magno Cal, cientista político. Magno, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco hoje nesse programa especial de 31 de dezembro. E não só por hoje, muito obrigada pela parceria aí no decorrer de todo este ano de 2025, que a gente possa ter mais momentos para análises especiais aí nesse próximo ano que já bate a nossa porta. Um feliz 2026 para você. É sempre um prazer estar aqui com vocês, um feliz ano novo para todos e que no próximo ano, que vai ser um ano animado de eleições nacionais, a gente possa se encontrar por aqui muitas outras vezes.